Nós somos a Escola Luiz Príncipe de Braga e estamos aqui hoje para falar do trabalho de física sobre máquinas térmicas. A gente vai falar um pouco sobre o funcionamento da máquina térmica e o funcionamento do motor a vapor. Gente, hoje eu vou falar um bocado sobre as máquinas térmicas. As máquinas térmicas é um dispositivo que transforma energia interna de um combustível em energia mecânica. Também pode ser definida como um dispositivo capaz de converter calor e trabalho. Tanto as máquinas térmicas a vapor, que operam com vapor d'água, produzido em uma caldeira, quanto as máquinas térmicas de combustão interna, que operam devido aos gases gerados pelas máquinas de combustível, têm seu funcionamento baseado no aumento da energia interna das substâncias envolvidas e no trabalho realizado. E tanto a energia interna quanto o trabalho depende da quantidade de energia na forma de calor que foi transferida à substância. As máquinas térmicas são máquinas capazes de converter calor em trabalho. Elas funcionam em ciclos e utilizam duas fontes de temperatura diferentes. Uma fonte quente, que é de onde recebem calor, e uma fonte fria, que é para onde o calor que foi rejeitado é direcionado. A respeito das máquinas térmicas, é importante saber que elas não transformam todo o calor em trabalho, ou seja, o seu rendimento da máquina térmica é sempre inferior a 100%. Tal processo ocorre no momento em que uma fonte de calor converte um elemento qualquer de pouca temperatura em uma temperatura mais elevada, resultando em trabalho. No estudo da termodinâmica, que é caracterizado como um ramo da física que analisa os efeitos e as causas de determinadas modificações na pressão, no volume e na temperatura, além de outras grandezas termodinâmicas essenciais, as máquinas térmicas são denominadas como sistemas responsáveis pelo campo de energia térmica ou de calor em trabalho mecânico. Tal processo ocorre no momento em que uma fonte de calor converte um elemento qualquer de pouca temperatura para uma temperatura mais elevada. Esse elemento, que pode ser vapor ou gás, em dilatação térmica, transporta por meio de dilatação a energia localizada dentro da máquina térmica, ligando o processo mecânico até a realização do trabalho. No percurso do processo de dilatação, acontece a perda de calor para o meio por parte de elementos. Logo, podemos dizer que com esse trabalho realizado é determinado através da transferência de calor. Ainda é possível afirmarmos que as máquinas térmicas se diferenciam de outras formas pelos motivos simples de atuarem fundamentalmente conforme o ciclo de Carnot. Ciclo este que tem como base a máquina de Carnot, em que o seu fundamento se dá por meio de duas variações isotérmicas e duas adiabáticas. Ambas ocorrem de maneira alternada e permitem uma perda de calor e energia em menor proporção para a fonte fria, que vem do meio externo. As máquinas térmicas foram os primeiros dispositivos mecânicos a serem utilizados em larga escala na indústria, em volta do século XVIII. Na forma mais primitiva, era usado o aquecimento para transformar água em vapor, capaz de movimentar um pistão, que por sua vez movimentava o eixo que tornava a energia mecânica utilizável para as indústrias da época. Embora possuam certa limitação no que se refere à eficiência, as máquinas térmicas possuem uma vantagem enorme se comparado com outras. A sua principal vantagem é que elas podem transformar em calor vários tipos de energia através de combustão, chamada de reação exotérmica, ou ainda por meio de fricção, de absorção de luz, de fragmentos energéticos, de resistência e de dissipação.
classificado como uma máquina térmica no que se refere ao calor desperdiçado e não no trabalho que ele realiza. À primeira vista, esta maneira de pensar parece equivocada, já que o que vimos até aqui é uma máquina térmica que se caracteriza a partir do trabalho que realiza, ou seja, a conversão de calor em trabalho e não o contrário. No entanto, o método de refrigeração de uma geladeira se baseia no princípio de que quanto mais calor for desperdiçado, maior e mais eficaz será a sua rentabilidade. Como sabemos o quanto pode render uma máquina térmica, podemos calcular o rendimento de uma máquina térmica se sabermos o quanto de trabalho ela produz e o quanto de calor foi fornecido pela fonte quente. Matematicamente, podemos expressar o rendimento por R, que é igual a T sobre Q, onde R é rendimento, o T será trabalho e o Q será a fonte quente. Se uma máquina recebe um calor Q1 da fonte quente, se ela cede calor Q2 para a fonte fria e realiza um trabalho segundo o princípio da conservação de energia, Q1 é igual a T mais Q2. T, onde queremos saber o trabalho, que será igual a Q1 menos Q2. R será igual a Q1 menos Q2 sobre Q1, ou seja, R é igual a 1 menos Q2 sobre Q1. Lembrando-se que o sistema recebe calor, a quantidade de calor positiva é Q será sempre maior que zero. Sempre será Q maior que zero. E se o sistema cede calor, a quantidade de calor é negativa. Ou seja, quando receber calor, o sistema será sempre maior que zero. E quando ceder calor, sempre será negativo. Então Q será menor que zero. Então, gente, como vimos na série anterior, nós fizemos uma máquina a vapor. E de maneira simples, vamos explicar como ela foi feita e como ela funciona. Utilizamos o suporte de madeira, onde apoiamos uma latinha vedada, porém com um canudo, mas vedado por enquanto. Porque ao colocarmos uma chama embaixo dessa lata, dentro da lata contém água, que quando ela esquenta, aumenta a pressão, e ao estamparmos o canudo, essa pressão ela faz com que realize um trabalho empurrando o catavento, o catavento fazendo com que ele girasse. Isso é um exemplo de uma máquina a vapor. Então, gente, é isso, nosso trabalho se resume a isso, e queremos agradecer a todos do trabalho aqui que colaborou, teve tempo disponível por estar vindo aqui na escola onde estamos gravando e por pesquisar, e é isso aí.